Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é que estão vocês? Já fizeram a leitura bíblica diária hoje? Convido os irmãos a lerem comigo a leitura que está registrada em João, capítulo 1, versículo 1 a 3, que assim lemos na palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Essa é a leitura bíblica da terça-feira, né? Que traz como título O Filho é desde a eternidade. Nesse segundo bloco das nossas lições bíblicas sobre a Trindade, primeiro trimestre de 2026, nós vamos estudar agora sobre Jesus Cristo, o Deus Filho. E nessa leitura diária que nós temos feito, é destacado um atributo comum tanto ao Pai, ao Filho, como ao Espírito Santo, que é a eternidade. É importante nós destacarmos que em revistas anteriores, trimestres passados, nós já temos estudado sobre o combate às seitas heresias, a apologética, a defesa da fé, e um dos ensinos errôneos, heréticos que nós estudamos é justamente a doutrina da subordinação, que foi defendido por um bispo da igreja chamada Ário, do qual surgiu um movimento chamado arianismo, que defendia que o filho era inferior ao pai, que o filho foi a primeira e mais excelente das criaturas, mas ainda assim uma criatura. No pensamento diário, houve um tempo em que Jesus não existiu. E houve um dado momento que ele passou a existir. Mas o que nós podemos ver na Bíblia Sagrada, em particular no texto que nós temos lido, quando fala que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, nesse versículo nós já temos o indicativo de que Jesus estava presente com o Pai. Mais ainda podemos citar Hebreus capítulo 13, versículo 8, quando está registrado que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Nós podemos também encontrar na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 17, que o Senhor estava presente com o Pai na criação do mundo e todas as coisas subsistem por meio dele. E ainda no texto que nós temos lido, em particular, o versículo 3 diz: Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João, capítulo 1, versículo 3. Ou seja, a eternidade de Cristo ela pode ser verificada, averiguada e ratificada pelos próprios textos sagrados. É importante compreender que o Evangelho de João, em particular, ele foi escrito com o objetivo de combater, de refutar o pensamento herético de sua época, que havia crescido bastante, que recebeu o nome posteriormente de gnosticismo. Esse movimento gnóstico, ele tinha a presunção de algumas ideias. Primeiro, eles chegavam a defender que Jesus, ele era um homem comum e que o seu nascimento foi um nascimento igual a todos os homens, ou seja, teria sido resultado da união entre Maria e José e que eventualmente no momento do batismo nas águas de Jesus no Rio Jordão, o Espírito Santo teria descido sobre ele e a partir daí ele se tornaria o Cristo durante o seu ministério terreno. Todavia, antes da crucificação, esse mesmo Espírito
o teria deixado. Esse era o pensamento gnóstico. Uma vertente desse pensamento que foi defendido sobretudo por Cerinto de Éfeso no final do primeiro século, ele chega a ter uma ideia de que Jesus, o Cristo, não teria um corpo, não teria uma forma, ele seria como se fosse um fantasma ou nos nossos dias um holograma. Então, que se Jesus andasse sobre a areia, não deixaria pegadas, tá? Esse movimento posteriormente cresceu e ficou conhecido como docetismo, né? Que vem do grego dokel, que significa aparência, né? Ou seja, tinha aparência de um corpo, mas não era um corpo concreto. Por isso que João vai responder justamente ainda no primeiro capítulo do seu evangelho, mas aqui no versículo de número 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, a doutrina da encarnação, como citado nas leituras anteriores, ela é fundamental para o cristianismo. Então, Jesus não tinha um corpo aparente, ele não tinha um doqué, um holograma, ele não era um fantasma. Ele encarnou, ele se fez carne. E o Evangelho de João, como os demais, vai destacar isso. Que Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus se alegrou, Jesus chorou, Jesus sentiu dor, Jesus ficou eufórico, Jesus cansou, Jesus dormiu. Ou seja, durante todos os evangelhos podemos encontrar registros ratificando que Jesus, ele encarnou. E com Deus encarnado, ele desfrutava ali de uma dupla natureza que se unificava formando um único ser. É o que nós chamamos de união hipostática de Cristo, onde ele é ao mesmo tempo verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, como ficou decidido e ratificado no Concílio de Calcedônia. Ou seja, não é que Jesus é 50% homem ou 50% Deus. Ele é um, ele é ao mesmo tempo 100% homem e 100% Deus. Esta é a doutrina que nós defendemos. Então, nós temos que o evangelista João, ele dá uma resposta ao gnosticismo, mas também ele já dá uma resposta futuramente a Ário, e hoje nós temos algumas seitas e heresias que negam a divindade de Jesus. Mas João, ele declara, no princípio o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe e leia a revista, marque as perguntas, marque as dúvidas que você tiver e aproveite a aula para esclarecer todas as curiosidades e dúvidas que você tiver. Que Deus em Cristo vos abençoe, tenha um ótimo dia e a paz do Senhor.